Por várias vezes na minha vida eu já me peguei pensando em dados completamente aleatórios, como por exemplo, quantas palavras eu já falei na minha vida, quantas pessoas eu já conheci, ou até qual dia específico que eu conheci aquela pessoa. E infelizmente eu não consigo saber, porque esses dados não foram armazenados em lugar nenhum. Mas se fosse possível ter acesso a esses dados, eu sei exatamente qual ferramenta eu usaria para fazer a consulta desses dados, o SQL. Claro, esse é um exemplo totalmente fora da realidade, mas eu quis trazer um pouco da importância dessa ferramenta que é utilizada no mundo todo para tratar dados. E entender o seu funcionamento e saber utilizá-la da melhor forma vai fazer você se destacar no mercado de trabalho. E é sobre a utilização do SQL no mercado de trabalho que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para quem não sabe, o SQL é, resumidamente, uma linguagem de programação usada para se gerenciar e manipular bancos de dados relacionais. A gente vai falar sobre a diferença de bancos de dados relacionais e não relacionais em próximos vídeos aqui no canal. E apesar da gente citar o termo linguagem de programação, o SQL não é nada complexo e pode ser utilizado por qualquer pessoa, sendo bem mais simples quando comparado a outras linguagens de programação, até por ter uma finalidade diferente. A gente pode citar diversas funcionalidades para a utilização do SQL, mas no vídeo de hoje a gente vai focar em uma específica, que é a manipulação dos dados, que é basicamente a utilização de comandos para visualizar, inserir, atualizar e excluir dados de tabelas de banco de dados, além de conseguir relacionar essas tabelas dentro dos bancos de dados. E é exatamente como o SQL é utilizado nas empresas. O que muda na utilização da ferramenta de cargo para cargo é a complexidade dos comandos utilizados. Existem especialistas que têm como principal função no seu dia a dia a manipulação dos dados utilizando o SQL, mas há também cargos menos técnicos que utilizam o SQL apenas como apoio no dia a dia, que não precisam ter todo o conhecimento sobre a ferramenta. Nesse vídeo eu vou me aprofundar em 3 cargos específicos onde os dados e SQL são muito presentes no dia a dia. Mas eu queria deixar claro que qualquer um que saiba um pouco de SQL se destaca daqueles que não sabem, pois é um conhecimento que facilita as coisas no dia a dia, te dá independência para que você não precise de alguém para gerar consultas e dados para você. Então, um ponto muito importante é saber que, mesmo que usar o SQL não seja a sua atividade principal, conhecer essa ferramenta e suas funcionalidades pode te ajudar a se destacar muito no mercado de trabalho. Agora, falando dos cargos mais voltados para a área de dados, nós vamos começar com o analista de dados, que tem como principais funções no dia a dia a coleta, o processamento e a análise dos dados. E utiliza o SQL para transformar dados brutos em ideias e planos de ação, unindo o conhecimento técnico com o conhecimento de negócios. É o cargo onde, teoricamente, a utilização do SQL é mais simples, com comandos menos complexos e com um volume de dados não tão grande. Já o analista de BI tem as atividades mais voltadas para a criação de relatórios e dashboards, que auxiliam na visão de negócios, unindo o SQL com ferramentas como Power BI, Tableau e Grafana, ferramentas muito utilizadas no mercado de trabalho para a criação de dashboards e indicadores. Então, o analista de BI tem a função de traduzir dados complexos de maneira que usuários não técnicos consigam entender o que está por trás daqueles dados. Já o cargo de cientista de dados exige do profissional um alto nível técnico e um elevado conhecimento em SQL, pois ele deve ser capaz de criar algoritmos e modelos preditivos, além de utilizar machine learning no seu dia a dia. E tudo isso com um grande volume de dados, que é o que a gente chama de Big Data. Então, uma posição que exige que a pessoa seja especialista no assunto. Existem também cargos específicos 100% focados em bancos de dados, com siglas conhecidas como AD, DB, DBA, mas esse assunto aqui merece um vídeo específico só para ele, para a gente conseguir entrar nos detalhes de cada cargo. Em resumo, o SQL é muito utilizado no mercado de trabalho e há diversos cargos que utilizam ele como ferramenta principal. E a principal diferença no dia a dia é a complexidade utilizada para a criação dos comandos. Mas o mais importante é a gente entender que, independente do cargo que você exerça, aprender SQL vai te ajudar muito e te possibilita se destacar no mercado de trabalho. E além disso, não é uma linguagem de programação complexa. Então, por mais que você não tenha conhecimentos avançados em programação, você consegue utilizar o SQL a seu favor. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like para movimentar o algoritmo dos cientistas de dados do YouTube. Tem sugestões de assuntos que você quer aprender? Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e bora explorar os dados!